Café com Política. Bruno Silva chegando aqui terça-feira. Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia, Guilherme. Muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da CBN Campinas. Tudo jóia por aí? Tudo tranquilo. Bom, na Câmara também tudo tranquilo, até porque o que tinha de mais polêmico ali foi retirado da pauta, né, Bruno? Aquele projeto de lei para criar um programa nas escolas para orientar pais, responsáveis e alunos sobre os malefícios das músicas que façam apologia ao crime ou ao uso de drogas. Então, não foi votado, assim também como aquele que cria um programa municipal de assistência jurídica aqui em Campinas. O que você acha dessa retirada, Bruno? O que será que motivou isso, hein? Eu achei que foi até inteligente, falar a verdade, viu, Guilherme? Ainda ontem tinha me colocado aqui, né, contrário, né, na minha visão, na minha análise, na minha interpretação do projeto como um todo, porque eu entendo que esse deve ser um assunto que deve ser debatido junto à escola. Veja, não estou dizendo que a preocupação do parlamento não seja legítima no sentido de pensar o quanto isso pode servir, inclusive, como orientador de comportamento dos jovens, que tipo de prejuízo isso pode trazer, e algo nesse sentido. Mas a gente precisa tomar sempre muito cuidado, né? Precisa tomar cuidado para a gente não acabar virando inquiridor e censor, né? Dizendo, ok, isso vai, isso pode, isso não pode, isso tá dentro, né? Em termos de letras musicais, ritmos musicais, enfim, música como um todo. Então, eu acho que assim, esse debate é um debate que tem que ser estendido à comunidade, né, escolar como um todo, tem que trazer ali coordenação, direção, alunos, pais, responsáveis, enfim, para dentro de uma discussão mais ampla, a fim de se debater o real problema. Qual que seria o real problema? O real problema é aquele relacionado, infelizmente, ao horizonte das drogas, é relacionado à situação de violência, né, é relacionado ao quanto, por vezes, certos comportamentos podem ser orientados por esses influenciadores, porque, enfim, divulga esse tipo de conteúdo como um todo. Agora, isso tem que ser pela via dialógica, tem que ser pela via da reflexão, tem que ser pela via da conscientização, e não por simplesmente de cima para baixo com o PL, como se ele resolvesse o problema. Eu acho que às vezes os legisladores, de maneira geral, viu, Guilherme, têm a falsa ilusão de que certos problemas você resolve pura e simplesmente colocando-os no papel. Se fosse assim, a maior parte dos problemas da nossa vida já teria sido resolvida, até porque o que o Brasil possui de legislação não está escrito em nenhum lugar do mundo, viu, meu amigo? Só lembrando que então esse pedido, essa proposta foi retirada, foi adiada a pedido do autor, do vereador Nelson Osri, assim como a outra proposta de criar um programa de assistência jurídica também foi retirada a pedido do autor, o vereador Luiz Cirilo. Mas outra coisa que está aí sim agitando aqui em Campinas essa manhã é a manifestação dos motoristas de aplicativo, dos Ubers, né? Que também acontece em outras cidades aí pelo estado, pelo país, que eles são contra a PL 12/2024, que regulamenta, né, o serviço junto ali às empresas, ao governo federal. O que eles estão reclamando exatamente, Bruno? Essa proposta ainda tem como não seguir? Qual que é a situação? Vamos lá, eu acho que a situação é bem complicada, né? Na verdade, o projeto diz respeito àquele PL, né, que o presidente Lula, junto com vários ministérios, fizeram um amplo debate, uma discussão, que vai no sentido de tentar garantir direitos trabalhistas aos motoristas de aplicativo no geral. Inicialmente pensava-se no geral, depois começou a se reduzir para os motoristas de aplicativo de transporte de pessoas. Inicialmente previa-se a criação de uma categoria, de enquadrá-los dentro da categoria do CLT, depois começou a se debater de outra forma, tanto que o projeto, na sua forma final, acabou contemplando ali a perspectiva de autônomo, e, portanto, se cria, inclusive, uma categoria nova a partir desse projeto, que é justamente do autônomo por aplicativo, né, Guilherme? Onde está o problema e por que da crítica aí, né, das manifestações contrárias em relação ao projeto, consequentemente as críticas quanto à maneira como o PL está formulado hoje por parte dos motoristas de aplicativo? É aquela história, todos os problemas residem onde? Nos detalhes, né, Guilherme? Então, eu não entendo necessariamente que a categoria seja contra qualquer tipo de garantias, né? Ou seja, contra você, de alguma forma, tentar garantir uma previdência lá na frente, garantir algum tipo de colchão de proteção, né? Incluí-los na lógica da proteção social, posto que essa é uma precarização muito grande do trabalho, né? Nós não estamos falando de uma modalidade de trabalho que tenha qualquer tipo de garantia. Você foi e trabalhou, ok. Se você ficar doente amanhã e ficar uma semana sem poder trabalhar, você fica uma semana sem obter o seu ganha-pão ali, que para muitos, obviamente, é o ganha-pão, né, do dia a dia, não é só um complemento. Tem muitas pessoas que trabalham na condição de um complemento, mas para muitos é o ganha-pão do dia a dia. Então, qual que é a questão que está pegando aí no projeto como um todo, né? E que inclusive fez com que a Federação Brasileira dos Motoristas de Aplicativo não gostasse da proposta e tenha
mobilizado a categoria como um todo, né? Diz respeito à lógica que vai ser colocada ali no projeto de lei, tanto do pagamento dos tributos, ou seja, dos impostos, né? E aí dentro dessa lógica a empresa entraria com uma parte e o motorista teria um desconto, se não me falha a memória, seria algo em torno de 7,5% do seu rendimento, tá? E você tem a questão ali referente ao pagamento por hora trabalhada, né? Qual que é a crítica de muitos dos motoristas, né? O projeto ele contempla uma lógica de pagamento por hora trabalhada, considerando a hora trabalhada aquela que você roda junto com o motorista, e aquela que você fica parado não estaria contemplada dentro disso. E aí a crítica deles é que muitas das vezes você fica esperando, você não pega justamente o motorista, e aí você teria esse problema de equivalência em relação a valores que teriam que ser efetivamente pagos em termos de tributo e aquilo que efetivamente você estaria recebendo. Então é aquela história toda. Eu acho que o projeto ele pode ganhar em termos de qualidade, acho que a lógica da mobilização também passa por aí, conseguindo recalibrar, né, fazendo ajustes finos no que diz respeito àquilo que é esperado pela categoria e aquilo que pode ser legislado como um todo. É óbvio que não dá para agradar a 100%, né? Não dá para agradar todo mundo a 100%. Se você quer garantir algum tipo de proteção, você precisa ter algum tipo de lógica de cobrança de impostos também. Mas dá para tentar melhorar, de repente, essa questão do que vai ser o valor considerado, né, como efetivamente a ser pago aí, tanto para cálculo de tributos quanto que vai ser remunerado. E tem uma outra dimensão também que é problemática, que diz respeito ao teto de tempo que você poderia trabalhar no dia, né? Se você é um CLT, nós estamos falando em 8 horas. No caso aí dessa categoria especial, seria limitado a 12 horas. Hoje, as próprias plataformas, de alguma forma, já têm uma regulamentação quanto a isso. Ou seja, chegou 12 horas, em tese, ela desliga, né, o sistema e aí você vai descansar por uma questão de saúde, né? Pensando basicamente na questão E de segurança saúde. também, né, O Bruno? projeto Se você também... dirigir 12 horas seguidas, depois você não, você quase vai... A chance de você dormir, de você ter um reflexo pior e causar um acidente, atropelar alguém é maior, né? Exato, e por isso o projeto está limitando também a 12 horas, né? Essa questão do tempo e depois o descanso que é adequado. Ou seja, é uma queda de braço. É uma queda de braço porque muitos dos trabalhadores não se veem dentro dessa categoria de trabalhadores com direitos, querem, vamos dizer assim, trabalhar mais para tentar, obviamente, arrecadar mais. O governo está muito preocupado e a preocupação ela é legítima, só para poder completar aqui o dado, né, para o nosso querido ouvinte. Para você ter uma ideia, de acordo com estimativas feitas pelo IBGE para o ano de 2022, nós estamos falando de mais de 1,5 milhão de pessoas que usam serviço de aplicativo, né, que trabalham ali, aliás, com serviço de aplicativo no Brasil como um todo. Então, quer dizer, é uma preocupação muito real, porque essa lógica de informalidade, isso aí está dentro de uma dimensão de informalidade se você não tem garantia, né, trabalhista nenhuma. Ela é um problema a médio e longo prazo, sim, viu, Guilherme? E uma das reclamações também que a gente notou aqui na manifestação em Campinas é a questão que a hora trabalhada, o valor mínimo da hora trabalhada já seria bem abaixo do que eles costumam arrecadar ao longo de uma hora trabalhada. E outra questão, eles estão questionando o sindicato que negociou acordos lá em Brasília, que negociou esse texto, né? Questionando a legitimidade, estão dizendo que esse sindicato não os representa. Aí é uma questão também de representatividade que é algo que é difícil você definir na categoria, né? Quem é legítimo para defender, quem não é, né? Exatamente, exatamente. Mas veja, todo esse debate ele é extremamente salutar e importante se ele, de alguma forma, na minha visão, garantir o direito que o trabalhador precisa, viu, Guilherme? Porque não dá mais para a gente ficar tentando romantizar ou essa lógica do não, vamos trabalhar, é com o próprio esposo, assim vai dar certo. Não dá para entrar dentro dessa lógica e achar que ela é normal, né? Que ela é racional, vamos dizer assim, porque você começa a ter problemas que são problemas que depois vão estourar em outras esferas, da própria desorganização da vida familiar, se essa pessoa venha ficar doente, né, a médio e longo prazo pensando numa situação de aposentadoria, né? Então acho que tem muitas questões aí que precisam ser levadas adiante. O projeto, a meu ver, pode sim sofrer mudanças que sejam necessárias e ir ao encontro de muitas das demandas, né? Mas deixar isso no limbo, não colocar o dedo na ferida e começar a pensar numa regulamentação sobre isso, eu acho que não é o caminho. A gente precisa começar a pensar no futuro do trabalho, sim, porque as mudanças, né, com base nesse novo padrão científico e tecnológico, vão atingir em cheio esse universo do trabalho. A gente precisa pensar em como preservar as pessoas também, né? Tá certo. Então, Bruno, amanhã a gente comenta esse caso estranho, né, do Bolsonaro na Embaixada da Hungria. Amanhã a gente toma outro cafezinho comentando toda a repercussão disso, até porque o Alexandre de Moraes já deu 48 horas para explicar o que ele estava fazendo lá. Vai dar muito pano para manga ainda, mas assim como essa questão dos Ubers que a gente está cobrindo aqui nesta terça-feira. Obrigadão, Bruno. Até amanhã. Uma boa terça para você. Perfeito, querido. Grande abraço para você. Um forte abraço para todo o nosso querido ouvinte da CBN Campinas. Até. Estradas.